Olá, irmãos do YouTube, tudo bem? Você sabe o que é a ascensão do Senhor? Bora ver! Bora ver! Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre 4 temas. Primeiro, o que é a ascensão de Jesus? Segundo, quais são as suas leituras, né? Quando ele aparece nas leituras. O terceiro seria o que a ascensão do Senhor nos ensina. E quarto, qual seria a diferença entre a ascensão de Jesus e a assunção de Maria. Os dois com quase a mesma coisa, mas tem diferença, né? São muito semelhantes, mas tem suas diferenças. Vamos lá. Primeiramente, o que é a ascensão de Jesus? Acontece o seguinte, Jesus ressuscita no domingo de Páscoa, depois lá da última ceia, da sua paixão, daí se ressuscita. Aí durante 40 dias ele aparece aos discípulos, convive durante eles, de onde instrui e fala sobre o reino de Deus. Após esses 40 dias, com todos reunidos no Monte das Oliveiras, Jesus sobe aos céus, de corpo e alma, ou seja, retorna ao céu, que é de onde ele veio. Com isso ele se senta à direita de Deus Pai, onde pode ser mediador entre a humanidade e Deus, atrai todos eles, né, o próprio Jesus, e por fim espera pela segunda sua vinda gloriosa ao mundo. Sendo que após a ascensão de Jesus e o Pentecostes, os discípulos começaram a promover e espalhar a Boa Nova, conhecido como Evangelho de Jesus Cristo, Nosso Senhor. A ascensão de Jesus é celebrada em uma quinta-feira, porém no Brasil é transferida para o próximo domingo. Ele é o 7º domingo do tempo pascal, e nela é meditado no segundo mistério glorioso também do terço ou rosário. Segundo também o parágrafo 659 do Catecismo da Igreja, diz: então o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. O corpo de Cristo foi glorificado desde o momento da sua ressurreição, como prova as propriedades novas e sobrenaturais de que a partir de então ele goza permanentemente. Mas durante os 40 dias, em que vai comer e beber familiarmente com os discípulos, instruindo sobre o reino, a sua glória fica ainda velada sobre as aparências da humanidade normal. A última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível da sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem no céu, onde a partir de então está sentado à direita de Deus. Só de modo absolutamente excepcional é o único que se mostrará a Paulo como um aborto, numa última aparição que o constitui o apóstolo. Os parágrafos seguintes, né, tem uma parte inteira do catecismo que fala sobre que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Eu falo, né, é um resumaço, né? Tem uma explicação no catecismo, isso aqui é um resumo. No 665 diz assim: a ascensão de Jesus, resumindo toda essa ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo marca a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, de onde há de voltar, mas que, entretanto, oculta aos olhos dos homens. No 666, do de baixo lá. Jesus Cristo, cabeça da igreja, procede-nos no reino glorioso do Pai, para que nós, membros do seu corpo, vivamos na esperança onde estarmos um dia eternamente com ele. Lembrando que quando a gente vê a igreja, Jesus é o cabeça e a gente é o corpo, né? Um dia, ou se o vídeo tiver para ele, eu indico aqui na descrição, no cardzinho, por aí vai. E o 667 diz assim: Jesus Cristo, tendo entrado de uma vez por todas no santuário dos céus, intercede incessantemente por nós como mediador que nos garante permanentemente a função do Espírito Santo. Agora o segundo tema seria as leituras. Começaremos pela leitura de Marcos, esqueci o capítulo 19 e 20. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Eles partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava sua palavra com seus milagres que o acompanhavam. Já em Lucas 24, 50 e 53, que acontece depois de aparecer às 11, em Lucas 24, 36 a 49, diz assim: Jesus levou-os para fora até perto de Betânia.
Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Esse aqui é mais longuinho, que é Atos 1 a 11, que é um pouquinho mais detalhado. No meu primeiro livro, ao Teófilo, eu já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou. Desde o primeiro começo. Se não me engano, foi Marcos que escreveu aos apóstolos, daí tem o evangelho dele, né? Ensinou desde o começo até o dia em que foi levado para o céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo, os apóstolos que tinha escolhido. Foi ele que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, aqui parece que foi aparecendo falando no reino de Deus durante uma refeição. Deles esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouviste falar. João batizou com água, vós, porém, recebereis batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Seria então o Pentecostes. Então, que estavam reunidos, perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabeis saber os tempos e os momentos que o Pai determinou sua própria autoridade, né? Mas recebeis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o cobriu, dessa forma que Jesus foi, aconteceu essa ascensão. Ele voltou por uma nuvem, e de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo, ele subiu aos céus. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus sabia. Apareceram então dois homens vestidos de branco e lhe disseram: homens de Galiléia, por que ficais aí parados olhando para o céu? E Jesus, que foi levado para o céu, virá no vosso que viste a partir do céu. Então daí tipo, mostra aqui como Jesus subiu e depois como Jesus vai voltar no mesmo modo. Então podemos, depois dessas leituras do introdução, vamos ver o que essa ascensão do Senhor nos ensina. A humanidade entrou no céu, pois Cristo venceu a morte e o pecado mesmo com os obstáculos em nossas vidas. Com a ajuda dos Paráclitos, ou seja, do Espírito Santo, podemos cheirar ao céu. A igreja deve renovar sua ordem missionária, pregando a palavra de Deus mesmo com obstáculos do mundo, pois a salvação através de Jesus é para todos os homens. E também não sabemos quando Jesus voltará, como vocês viram agora, a gente viu no momento final da leitura. Por esse motivo, a necessidade de buscar a salvação pessoal e ajudar na salvação dos irmãos. Lembrando que essa palavra é da minha biblioteca católica, né? Peguei uma referenciazinha. E por último, qual seria a diferença entre a ascensão de Jesus e a assunção de Maria? A ascensão de Jesus aqui na esquerda e a assunção aqui à direita. A ascensão de Jesus refere-se à sua subida ao céu, por seu próprio poder após sua ressurreição. Já a assunção de Maria, por outro lado, é a crença que ela foi levada ao céu em corpo e alma ao final de sua vida terrena, por meio do poder de Deus. Ou seja, Maria viveu sua vida na terra, faleceu como um ser humano comum, mas depois foi em corpo e alma, foi levada ao céu. Voltando mais em atenção aos detalhes, eu peguei do Google, eu segui a real do Google. Detalhes da ascensão do Senhor. A ascensão de Jesus corre após a ressurreição relatada nos Evangelhos. Jesus sobe ao céu, assinando pelo seu próprio poder, deixando para trás o corpo físico. A ascensão é o evento que marca a entrada de Jesus na glória e a promessa de seu retorno. Já sobre a assunção de Maria, dando os últimos detalhes, a assunção é uma crença que diz que Maria foi levada ao céu, corpo e alma, ao final de sua vida terrena. É o dogma da fé católica, declarado em 1950 pelo Papa Pio XII. A assunção é uma antecipação da ressurreição dos cristãos, uma promessa da vida eterna. Depois do que acontece a ascensão a ascensão do Senhor, junto com Maria, mãe de Deus, outras mulheres se reuniram no Celáculo no Pentecostes. Mas isso é um tema para outro vídeo. Lembra que foram pelo menos 120 pessoas que correram no Pentecostes. Então pessoal, esse foi o vídeo. Quem gostou desse like, se inscreve no canal, ative o sininho para mais indicações. Esse foi o vídeo. Valeu e fui. Mulher, salve Maria.
Aliás, dúvidas e sugestões nos comentários. Obrigado.